E aí, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, dando continuidade nos nossos conteúdos de matérias, né? Na nossa última aula a gente só fez exercícios para fechar um pouco essa questão dos da orientação, né? Que eu vi que é bem complicado. Espero que vocês não esqueçam mais o que é a linha do Equador, o que é o meridiano de Greenwich, por aí vai, né? Bom, continuando aí no nosso assunto sobre mapas, hoje a gente vai falar sobre a cartografia, do que é a cartografia. Deixei uma observação aqui, porque parece que vocês, né, não. A gente vê, vocês veem um vídeo, mas não leem o conteúdo que está no Word, né? Bom, quando eu coloco alguma coisa na plataforma, essa coisa é para mim poder explicar o que está no seu livro, né? Porém, para não ficar mostrando o livro, desfolhando o livro, que é uma coisa bem ruim de acontecer, eu boto esse conteúdo aqui na tela do computador, gravo essa tela do computador e vou explicando, mostrando para vocês, passo a passo, apontando, tá? Então é isso. Nem tudo que está ali é para copiar. Quando for copiar, eu vou falar, olha, isso aqui precisa ser copiado, tá? Então semana que vem vai ter um negocinho que vocês vão precisar copiar. Como é em sala de aula, a gente usa o livro e de vez em quando a gente usa o caderno, tá? Então esse texto não é para copiar, mas você tem que assistir o vídeo no final aqui do texto tem a sua atividade para fazer, tá? Bom, primeiro, o que é cartografia? Cartografia, como sabemos, é a área de conhecimento responsável pela elaboração e estudo de mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas cartográficas. Cartas gráficas, perdão. Bom, quando a gente fala de cartografia, então a gente, resumidamente falando, a gente chama cartografia de ciência dos mapas. Só que não existe só mapa como representação de alguma coisa, né? O que é o mapa? O mapa nada mais é do que uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico, né? Então o mapa ele sempre vai representar alguma coisa. Então a cartografia é a ciência dos mapas, só que não é só o mapa que vai representar. A gente tem planta, a gente tem croquis, que são maneiras de representar a superfície terrestre. Mas a cartografia ela sempre vai servir para isso, tá? Para uma representação. Bom, aqui ele fala: confira a seguir um resumo dos principais conceitos da cartografia. Então, as principais formas de representar a superfície terrestre. A forma mais prática que a gente tem é o mapa, que, como eu falei, é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. O mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizado, perdão, botei realizado, mas de um espaço realizado a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais, entre outros. Bom, o que ele chama de mapa temático, que a gente vai ver na próxima aula, é um mapa que tem um tema específico, ou seja, um mapa que fala sobre alguma coisa. O tema do mapa é sobre o que o mapa fala. No caso aqui, o tema desse mapa é falar sobre a densidade demográfica, ou seja, falar sobre a população no território brasileiro. Então, nesse mapa, o tema desse mapa é população. A gente tem mapa que pode falar sobre vegetação. A gente tem mapa que pode falar sobre clima. A gente tem mapa que pode falar sobre relevo e por aí vai. Tá? Então, o mapa, a gente tem aqui o exemplo de um mapa que fala sobre a densidade demográfica do Brasil, ou seja, o quantitativo populacional em cada território cada território não, cada estado do território brasileiro, e no qual as áreas mais escuras significam as áreas com a maior concentração populacional, ou seja, as áreas com a maior quantidade de pessoas, né, naquele determinado território. Bom, as plantas. As plantas são representações cartográficas realizadas a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizado para representar casas e moradias em gerais, além de bairros, parques e empreendimentos. Plantas, né? Planta, por exemplo, quando a gente tem um empreendimento, né? Quando vão construir um condomínio, você tem a planta, né? Como é que ele vai ficar? Quando você chega na cidade, que você pega o mapa da cidade, uma cidade turística. Ah, viajei para Cabo Frio, vou pegar o mapa da cidade. É uma planta. Ah, viajei
para Arraial do Cabo, vou pegar o mapa da cidade. É uma planta, na verdade. Então você tem um detalhamento maior daquela cidade através de uma representação, aonde você vê onde está a praça, o nome das ruas, no geral com cidades pequenas, tá? No geral colocam um determinado recorte da cidade. E se essa cidade for pequena, né, como Arraial do Cabo, essa parte turística de Arraial do Cabo, de Cabo Frio, Saquarema, é melhor ainda para a gente identificar. A gente consegue ver o campinho da cidade, aonde fica o shopping, aonde fica a quadra, porque essas cidades são cidades pequenas. Então, no geral, você só tem um shopping, uma quadra, uma rua principal, né, que é representado nessa planta. O croquis. O croquis é um esboço geográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa reduzido, sem escalas e sem procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para obtenção de informações gerais de uma área. Bom, o croquis ele é um desenho, né, uma representação geográfica feito à mão. Né? Por exemplo, aqui a gente tem um croquis de um pequeno vilarejo no interior do Brasil, vilarejo, né, uma cidadezinha bem pequenininha, do qual uma criança representou aí o seu vilarejo. Então ele colocou aqui o rio, né, a rua principal, o hospital da cidade, a prefeitura, o campinho de futebol que tem na cidade. Então o croquis ele vai se assemelhar muito à planta, tá? Porque é um local representado pequeno, né? Porém, o croquis é sempre feito à mão, a planta não. A gente tem um detalhamento maior, a gente tem uma utilização tecnológica. Já o croquis não, o croquis é sempre feito à mão. Então, o croquis é uma representação de algum local que alguém faz à mão. Então, ele identificou aqui, né? Mas nem por isso é uma coisa pobre, sem informação. Ele colocou aqui, ó, o nome do rio, ele colocou o nome do vilarejo, aonde está a prefeitura, ele colocou o nome da rua, a estação que tem, isso aqui é as casas, o shopping. Então a gente consegue identificar como é aquele local. Desculpe. E aí chega a sua atividade, né? A gente tem na página 88 do seu livro mais exemplos de croquis. Então, na página 88, dá uma olhadinha lá. Ele fala também sobre o que é um croquis, ele vai te dar outros exemplos de croquis. Então, dá uma olhada lá para te ajudar a fazer essa atividade. Qual é a atividade? Sua vez. Em uma folha de ofício, o que é a folha de ofício? É uma folha branca, né? Então, aqui, ó, essa folha aqui é a famosa folha de ofício. Então, numa folha de ofício, produza o croquis do seu bairro. Então, aqui, ó, ele não fez um vilarejozinho, que seria mais ou menos compatível ao bairro dele? Então, você vai pegar o seu bairro e vai fazer um croquis do seu bairro. O que você vai fazer? Você vai colocar os estabelecimentos que tem nele, a padaria, a oficina, o mercado, as casas, o bar, né? O comércio em geral. Vai colocar também o nome da rua, tá? Das ruas do seu bairro, tá? Ah, professor, meu bairro é muito grande, Carmaria é muito grande. Então, não precisa fazer o Carmaria todo, mas fazer pelo menos ali a sua rua, a rua que está do lado, a rua que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, a rua que está na sua frente, a rua que está atrás de você, tá? Então, você vai fazer pelo menos um pedaço grande do seu bairro. Colocar o nome das ruas, como eu falei. Ah, não sei o nome das ruas. Você pode ir lá no Google, tá? E o Google te dá o nome de todas as ruas, tá? Vamos botar aqui, por exemplo, Google Maps, né? Se você for no Google Maps e eu quiser achar, por exemplo, a escola Dom Bosco, ó, vamos botar aqui. Escola Dom Bosco. Nova Iguaçu. Então vamos pesquisar a Escola Dom Bosco em Nova Iguaçu. Vamos ver se ele vai achar. Achou. Então, ó, o Google vai me dar o nome de todas as ruas. Ó, ele deu aqui Rua Lúcio, nem sabia que essa rua existia.
tá? O Dom Bosco fica na Estrada Luz de Lemo, a Rua Lúcio fica aqui do lado, depois já indo lá para frente, quase chegando na linha do trem, a gente muda, né? Vai para a Avenida Goiânia, depois Doutor Borghetti, por aí vai, né? Então, se você não souber o nome da rua do seu bairro, só jogar ali no Google que ele vai te dar o nome das ruas. Pintar, não esqueça de pintar, tá? Aqui ele fez um croquis bem bonitinho, pintado, identificando tudo. Você vai fazer, vai colar no seu caderno, tá? Esqueci de colocar aqui. Mas depois você vai colar no seu caderno e tirar a foto e botar lá na plataforma para mim corrigir e dar o ok. Tudo bem? Então não esqueça, essa é a sua atividade da semana. Bom estudo, qualquer coisa, só perguntar.